Só preciso de um copo de água. Vou pedir para aquele garçom do restaurante. Preciso de um copo de água, por favor. Só um copo. Tô vindo da rodoviária a pé. Ei! Some daqui! Meu Deus, tô com tanta sede! Ninguém pra me dar um copo de água! Ele foi demitido por causa de um copo d'água. Não por roubar, não por quebrar nada, não por atrasar serviço. Ele foi demitido porque decidiu matar a sede de um homem que parecia não valer nada. O detalhe que muda tudo é simples e devastador. Aquele homem não era quem parecia ser. E quando a verdade veio à tona, não foi só um emprego que se perdeu. Foi uma reputação, um império e quase dezenas de vidas. Mas para entender como um único copo d'água incendiou uma cidade inteira, é preciso voltar algumas horas no tempo. Era uma segunda-feira de agosto em Imperatriz, Maranhão. O tipo de dia em que o calor deixa de ser sensação e vira presença física. O ar era pesado, úmido, quase sólido. O asfalto da Avenida Dordival Pinheiro de Souza tremeluzia como se estivesse derretendo, e os termômetros marcavam 39 graus, embora qualquer pessoa jurasse que passava fácil dos 45. No meio daquele forno urbano, um prédio destoava do resto. Vidros duplos, portas de madeira nobre, ar-condicionado industrial. O letreiro discreto denunciava Lezama Gastronomia, o restaurante mais caro da região tocantina, onde contratos milionários eram fechados entre um garfo e outro, enquanto garçons treinados sorriam com precisão cirúrgica. Lá dentro, o frio era tão intenso que algumas mesas pediam vinho tinto apenas para sentir algo quente descendo pela garganta. Do lado de fora, no entanto, a realidade era outra. Mancando pelo meio-fio escaldante, aproximava-se um homem que parecia feito de poeira. Roupas velhas, jaqueta de brim manchada de graxa, botas gastas com a sola se soltando. Um boné promocional de posto de gasolina escondia metade do rosto. A barba falhada parecia grisalha demais para alguém que ainda respirava com tanta força. Ele tossia. Uma tosse seca, profunda, daquelas que incomodam quem ouve. Poucos sabiam, ninguém ali sabia, que aquele homem se chamava Dante Alighieri Vasconcelos. Um nome que, em certos círculos, causava mais pânico do que fiscalização da Receita Federal. Mas, naquele momento, para quem observasse de longe, ele era apenas mais um invisível tentando atravessar a cidade sem morrer desidratado. Dante parou diante da porta principal do Lezama. Encostou a testa na madeira de jatobá envernizada e fechou os olhos por um segundo, sentindo o choque térmico do ar gelado vibrando do outro lado. Foi ali que tudo começou a dar errado. Dentro do restaurante, Clóvis Sampaio, conhecido entre os funcionários como o Barão, ajeitava as abotoaduras douradas da camisa de linho egípcio. Ele tinha 40 anos, perfume caro em excesso e um talento raro para humilhar, sem elevar o tom de voz. Clóvis não caminhava. Ele deslizava pelo salão de mármore Carrara como alguém que acreditava genuinamente ser dono de tudo aquilo. Quando a câmera de segurança mostrou a figura suja parada na porta, o sorriso dele morreu. "Ciro, não hoje", murmurou, estalando a língua com desprezo. Ele foi até a entrada e abriu a porta apenas o suficiente para deixar o ar gelado escapar e o bafo quente da rua entrar. "Ei!", disse num tom calculado para não incomodar os clientes. "Some daqui. Vai sujar o verniz." Dante ergueu o rosto lentamente. Os olhos, por trás da aba do boné, analisaram Clóvis em silêncio. "Água", pediu, com a voz rouca. "Por favor, só um copo. Tô vindo da rodoviária a pé." Clóvis soltou uma risada curta, nasal. "Água? Aqui a gente serve água a vós, meu amigo. R$ 25 a garrafa."
Você tem isso aí no bolso ou só tem piolho nessa cabeça? Dante apoiou a mão no joelho, simulando fraqueza. Da torneira? Insistiu. Eu bebo até da mangueira. O sorriso de Clovis endureceu. Escuta bem. Ele deu um passo à frente. Hoje eu vou receber o crítico gastronômico Dante Vasconcelos. Se ele vê um espantalho desses na minha porta, eu perco a avaliação. E se eu perder essa avaliação, eu acabo com você? Clovis empurrou o ombro de Dante com a ponta do dedo. O suficiente para derrubá-lo. Dante caiu sentado no meio-fio quente. A calça rasgou no joelho. A pele encostou no asfalto fervendo. Clovis sorriu e bateu a porta. Ali, no chão, Dante não sentia sede. Sentia outra coisa. Algo mais antigo e mais cruel. A humilhação emprestada de milhões de pessoas que passam por isso todos os dias. Mas Clovis cometeu um erro que não aparecia nas câmeras. Na lateral do prédio havia uma janela de serviço, e naquela janela estava Jussara. Ela tinha 19 anos, mãos calejadas de descascar mandioca e olhos grandes demais para o mundo duro que já conhecia. Trabalhava como auxiliar de limpeza, ganhava um salário mínimo e sustentava a avó acamada no bairro da Caema. Jussara viu tudo. Viu o empurrão, viu o sorriso, viu o velho no chão. O sangue dela ferveu mais que o asfalto. Sem pensar, ela pegou uma garrafa de água gelada reservada para clientes. Sabia das regras, sabia da multa, sabia do risco. Mas descer aquela água pela garganta de alguém parecia mais urgente do que qualquer regulamento. Ela saiu pelos fundos, olhou para os lados e se aproximou de Dante. Senhor, sussurrou. Toma, rápido. Dante levantou o olhar. E naquele instante, algo mudou. Ele aceitou o copo. A água caiu. O som foi quase musical. E então, palmas lentas interromperam tudo. Bravo! Bravíssimo! Jussara congelou. Clovis estava ali, sorrindo como quem encontrou um brinquedo novo. Você sabe quanto custa essa água? Perguntou. E sabe quanto custa a sua compaixão? Ele virou a garrafa inteira no chão. Você está demitida. E naquele exato momento, Clovis ainda achava que tinha vencido. Ele não fazia ideia de que, a partir dali, cada segundo jogaria contra ele. A palavra demitida caiu no ar como um tiro. Jussara sentiu o chão sumir sob os pés. Não era só o emprego, era o aluguel, os remédios da avó, o prato do dia seguinte. As lágrimas vieram antes que ela conseguisse pensar. Seu Clovis, pelo amor de Deus, ela tentou. Ele estava passando mal. Clovis não gritou. Não precisou. Ele adorava o poder silencioso. A sua avó que peça esmola junto com ele. Agora some, antes que eu chame a polícia e diga que vocês estavam tentando roubar o restaurante. Ele virou as costas. Para Clovis, aquilo era só mais uma terça-feira. Para Dante, era o momento exato em que a história mudava de eixo. Ele se levantou. Não como um velho, não como um mendigo. Ele se levantou como alguém que passou a vida inteira observando pessoas caírem e aprendendo quando empurrar. Dante tirou o boné devagar. Limpou a lama da bota com ele. Depois, passou a mão no rosto, removendo parte da fuligem da barba falsa. A voz que saiu de sua boca já não era rouca. Clovis Sampaio. O nome soou limpo, preciso, mortal. Clovis parou. A nuca dele arrepiou antes mesmo do cérebro entender por quê. Ele conhecia aquela voz. Ele ouvia aquela voz toda semana, no podcast mais temido da gastronomia nacional. Clovis virou-se devagar. O quê? Dante enfiou a mão no bolso interno da jaqueta suja e tirou um bloco de notas de couro preto. Em seguida, uma caneta tinteiro dourada. O rosto de Clovis perdeu a cor. Você acabou de cometer o pior erro da sua carreira, disse Dante, abrindo o bloco. E não foi jogar água fora,
foi jogar fora caráter. O silêncio ficou pesado. Isso é algum tipo de pegadinha? Clovis tentou rir. Cadê as câmeras? Não tem câmeras, Clovis. Só testemunhas. E o meu julgamento? Jussara olhava sem entender nada. O velho não era velho. Dante se aproximou dela. Tirou um lenço de seda branca impecável do bolso traseiro e entregou. Limpa o rosto, disse. Heroínas não choram por muito tempo. Clovis sentiu o suor escorrer pelas costas. Senhor Vasconcelos, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Segurança. Imagem da casa. Eu estava protegendo o restaurante para a sua chegada. Dante anotou algo. O som da caneta riscando o papel pareceu alto demais. Restaurante vem de restaurar, Clovis. Dante falou. E você não restaura nada. Você apodrece. Clovis tentou mudar o jogo. Vamos entrar. A mesa principal está reservada. Menu exclusivo. Lagosta trazida hoje cedo. O senhor vai adorar. Dante sorriu. Um sorriso frio. Eu não como comida preparada por mãos que empurram pessoas com sede. Mas eu vou entrar. Clovis respirou aliviado. Ótimo. Por aqui. Pela frente. Dante cortou. E ela vem comigo. Ela? O nojo escapou antes que Clovis se corrigisse. Quer dizer, o uniforme está inadequado. Ela entra, ou eu publico a crítica agora, daqui da calçada, para 4 milhões de pessoas. Clovis engoliu seco. O trio entrou pelo salão principal. O efeito foi imediato. Talheres pararam no ar. Conversas morreram. Celulares começaram a subir discretamente. O nome Dante Vasconcelos corria de boca em boca como eletricidade. Dante caminhou até o centro do salão. Bateu a bengala lascada no mármore. Atenção, por favor. O silêncio foi total. Vim avaliar este restaurante hoje. E já tenho meu veredito. Clovis tentou rir alto. É teatro, pessoal. Uma intervenção artística? Ninguém riu. Não é teatro, Clovis. Dante disse. É autópsia. Ele apontou para Jussara. Essa jovem foi demitida por dar água a um ser humano. E eu vi tudo. Murmúrios se espalharam. Olhares mudaram de direção. Isso é mentira, Clovis gritou. Ela roubou o estoque. Dante tirou o celular do bolso. Apertou o play. A própria voz de Clovis ecoou no salão. A sua avó que peça esmola junto com esse velho. O som do garfo do prefeito caindo no prato quebrou o silêncio. Clovis sentiu o chão desaparecer. O que o senhor quer? Ele sussurrou. Dinheiro? Eu quero a sua mesa. Minha mesa? Aquela que você reserva para gente importante, Dante disse. E você vai servir. Clovis arregalou os olhos. Eu sou o gerente geral. Hoje você é garçom. O salão inteiro filmava. Sem saída, Clovis obedeceu. Ele trouxe água da torneira, em copo de plástico. Não serviu a dama primeiro? Dante perguntou. Clovis fechou os olhos e serviu Jussara. Obrigada, seu Clovis. Ela disse, sem ironia. Dante levantou o copo. Um brinde à sua carreira. Antes que bebesse, a porta se abriu. O dono da rede entrou. Augusto Lezama. Ele passou por Clovis como se ele fosse invisível. Dante, disse, apertando-lhe a mão. Vi o vídeo. Clovis sentiu as pernas falharem. Você está demitido, Augusto disse. E auditado. Clovis gritou, implorou, xingou. Nada adiantou. Foi Jussara quem falou por último. Você não é barão nenhum, ela disse. É só um homem pequeno. O salão aplaudiu. Clovis saiu correndo. Mas ele não foi para casa. E esse foi o segundo maior erro da vida dele. Porque quando um homem que perdeu tudo decide que não vai cair sozinho, ele se torna perigoso. E Clovis ainda tinha fósforos no bolso. Clovis Sampaio não foi para casa.
Ele dirigiu sem rumo por alguns minutos, o volante tremendo nas mãos, a respiração curta, o orgulho esmagado ainda tentando se defender. O homem que se auto-intitulava o Barão agora era apenas alguém expulso do próprio castelo, sob aplausos. Mas Clovis não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. Ele parou num posto de gasolina afastado, daqueles iluminados por lâmpadas fluorescentes cansadas, e comprou 3 chips de celular pré-pagos. Pagou em dinheiro. Depois entrou no carro e fez 2 ligações. A primeira foi curta. "Dedé?" disse, a voz baixa e firme. "É hoje. Quero que falte luz no Lezama. Não no disjuntor. No transformador da rua. Quero acidente. À noite. No pico do jantar." A segunda foi mais venenosa. "Tenho fotos de ratos na câmara fria do Lezama", disse ele, para um perfil de fofoca local. "Posta agora. Não importa se são antigas. O estrago é hoje." Clovis desligou sorrindo. Se não podia mandar, ia destruir. Enquanto isso, dentro do restaurante, a noite começava. A notícia da queda do gerente correu Imperatriz como fogo em capim seco. O jantar estava lotado. Gente curiosa. Gente querendo ver a menina do copo d'água. Jussara agora vestia um blazer emprestado. O corpo tremia por dentro, mas por fora ela parecia firme. Dante permanecia ali, observando tudo como um guardião silencioso. "Serviço é dança", ele disse, baixo. Pisa no pé, sorri e continua. Às 7h45, o primeiro golpe. O celular de Augusto vibrou. "Denúncia anônima", disse a vigilância sanitária do outro lado da linha. "Ratos, vamos fechar o restaurante." Augusto empalideceu. "É o Clovis", Dante disse na hora. Jussara respirou fundo. "Deixa eles virem", disse. "A cozinha está limpa. Vamos mostrar." Antes que alguém impedisse, ela pegou o microfone. "Boa noite", anunciou. "Receberemos agora a vigilância sanitária. Quem quiser acompanhar a inspeção, está convidado." Os clientes vibraram. Quando os fiscais chegaram, encontraram 50 celulares ligados, uma cozinha impecável e nenhuma irregularidade. A denúncia morreu ao vivo. Clovis assistiu tudo do carro e perdeu o controle. Ele digitou uma palavra no celular. Agora. Eram 8h12. O transformador explodiu. O restaurante mergulhou no escuro. Gritos, pratos caindo, pânico. Clovis riu. Mas Jussara lembrou da avó. Velas, candelabros, celulares. Em minutos, o salão virou um jantar à luz de velas. O caos virou encanto. O jantar secreto do Lezama nasceu ali. Dante observava, impressionado. "Você não é gerente?" disse a Augusto. "É líder." Clovis, vendo que falhara de novo, tomou a decisão final. Ele ligou o carro. Acelerou. Lá dentro, Dante ouviu antes de ver. "Pro chão!" gritou. Jussara correu para a porta. O impacto veio como um trovão. Vidro, metal, gritos. A BMW atravessou o salão. Poeira, fumaça, silêncio. O cheiro de gasolina se espalhou. "Vai explodir!" alguém gritou. Jussara podia correr, mas não correu. Ela voltou. Quebrou o vidro. Soltou o cinto. Arrastou Clovis com a ajuda do segurança. Segundos depois, o fogo tomou tudo. Sirene. Luz vermelha. Água dos bombeiros. Clovis acordou algemado. "Por quê?" perguntou chorando. "Por que não me deixou morrer?" "Porque viver é mais difícil." Jussara respondeu. "E você vai viver para pagar." Meses depois, no mesmo lugar, um novo restaurante. Sem luxo frio, sem arrogância. Uma fonte de água gratuita na porta. Clovis, magro e mancando, pediu um copo. Jussara entregou. "A sede dói", disse. "Eu sei." Ele bebeu. E foi embora. E naquela esquina quente de Imperatriz, ficou provado que às vezes o que muda o destino de todo mundo é só alguém que decidiu não negar um copo d'água.
Mas o que quase ninguém percebeu naquela noite em Imperatriz foi que o incêndio do Lezama não destruiu apenas um prédio. Ele expôs algo muito mais profundo. Enquanto os bombeiros ainda combatiam as chamas e a imprensa local disputava espaço na calçada, Dante Vasconcelos sentou-se no meio-fio, o curativo improvisado na testa manchado de sangue seco. Pela primeira vez em muitos anos, ele não anotava nada. Ele observava. Observava os garçons abraçados, alguns chorando não pelo emprego, mas pelo susto. Observava clientes ricos, agora iguais a todos, sujos de fuligem. Observava Jussara andando de um lado para o outro, coordenando ambulâncias, oferecendo água, segurando mãos que tremiam. Ela não entrou em pânico. Dante murmurou para si mesmo. Augusto Lezama aproximou-se, o rosto envelhecido 10 anos em 1 hora. Eu perdi tudo, disse com a voz vazia. O prédio, o investimento, talvez a marca. Dante finalmente o encarou. Você perdeu o concreto, respondeu. Ainda não perdeu o que importa, mas só se souber enxergar. Naquela mesma madrugada, enquanto Clóvis era levado para a cirurgia sob custódia policial, vídeos do atentado já circulavam pelo país inteiro. O nome, Lezama, estava nos assuntos mais comentados, mas não do jeito que qualquer departamento de marketing planeja. Havia indignação, havia choque, mas, acima de tudo, havia admiração por uma jovem desconhecida que tinha se recusado a fugir. No hospital, Clóvis acordou com dores lancinantes nas pernas queimadas e um peso maior ainda no peito. Algemado à maca, ouviu 2 policiais comentarem no corredor. Se não fosse aquela menina, ele tinha virado cinza. Ironia, né? O cara tentou matar todo mundo, salvo pela mesma pessoa que ele demitiu. Clóvis fechou os olhos. Pela primeira vez, não por raiva, por vergonha. Dias depois, Imperatriz amanheceu diferente. O terreno do antigo Lezama estava isolado, chamuscado, fedendo a fumaça antiga. Mas todas as manhãs, antes mesmo das 7, alguém chegava lá. Jussara. Ela não vinha sozinha. Garçons, cozinheiros, copeiros, gente que tecnicamente não tinha mais emprego, apareciam com luvas, pás, sacos de lixo. Não havia contrato. Não havia promessa. Havia pertencimento. A gente vai limpar tudo, Jussara disse no primeiro dia. Nem que seja para vender almoço em marmita. Dante apareceu no terceiro dia, sem disfarce, sem personagens. Ele trouxe água, café, pão. Você não me deve nada, Jussara disse, desconfiada. Eu sei, Dante respondeu. É por isso que eu vim. Naquela tarde, ele ligou a câmera. A Live começou sem anúncio, sem roteiro. Eu já avaliei os melhores restaurantes do mundo, disse ele. Mas nunca vi algo assim. As doações começaram a entrar. R$100, 1.000, 10.000. Chefes famosos, empresários, anônimos. Não era caridade, era identificação. Em uma semana, havia dinheiro suficiente para reconstruir algo maior do que o antigo Lezama. Mas Jussara impôs uma condição. Não vai ser igual, disse. Se for para voltar, vai ser diferente. Augusto concordou. Meses se passaram. Quando o novo prédio ficou pronto, não havia porta de Jatobá nem vidro blindado. As janelas eram abertas. O cheiro de comida escapava para a rua. E logo na entrada, uma fonte simples de água potável. Gratuita. No dia da inauguração, ninguém foi convidado. A fila se formou sozinha. Gente simples, gente rica, gente com sede. No fundo da fila, um homem mancando esperava. Clóvis. Ele saiu da prisão em liberdade condicional meses antes, com o corpo marcado e o ego destruído. Não sabia por que estava ali. Talvez culpa. Talvez necessidade de encerrar algo. Quando chegou à porta, os seguranças hesitaram. Jussara viu. Ela caminhou até ele. Pegou um copo de cristal.
encheu de água. Pode beber, disse. Clovis bebeu. E naquele gesto simples, tudo se fechou. Porque a história nunca foi sobre gastronomia. Nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre poder. Foi sobre quem você escolhe ser quando ninguém importante está olhando. E Imperatriz nunca mais esqueceu isso. Mas a reconstrução física do restaurante foi só a parte visível da mudança. O que realmente se reconstruía, dia após dia, era algo que Imperatriz não estava acostumada a ver: respeito. Nos primeiros dias de funcionamento do novo espaço, muita gente vinha mais para observar do que para comer. Queriam ver se aquilo tudo não passava de marketing emocional. Queriam encontrar a falha, o exagero, a mentira, mas não encontravam. Encontravam garçons que olhavam nos olhos. Encontravam comida simples, bem feita. Encontravam água, sempre água, antes mesmo do cardápio. Jussara fazia questão de estar na porta todas as manhãs. Não para aparecer, mas para observar. Ela reparava em quem chegava com pressa, em quem chegava desconfiado, em quem chegava com fome de verdade. Dante dizia que aquilo era raro. A maioria das pessoas aprende a mandar antes de aprender a servir. Ele comentou certa vez: "Você fez o caminho contrário." Ela não respondeu. Apenas continuou trabalhando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clovis tentava reaprender a existir. As pernas queimadas doíam mais nos dias quentes, e Imperatriz parecia fazer questão de lembrá-lo disso todos os dias. Ele andava devagar, evitava lugares cheios, evitava espelhos. Não havia mais ligações. Não havia mais convites. Os contatos que ele dizia ter evaporaram assim que o poder sumiu. O silêncio era novo e cruel. Em uma das audiências do processo, o juiz foi direto. "O senhor entende que só não responde por homicídio qualificado porque uma funcionária decidiu agir com humanidade?" Clovis assentiu. Ele entendia, mas entender não significava aceitar. À noite, sozinho, ele lembrava da água derramada no chão. Não do fogo, não do carro, da água. Era sempre ali que o pensamento voltava. Enquanto isso, o restaurante crescia. Não em tamanho, mas em significado. Gente de outras cidades começou a aparecer. Reportagens surgiram. Jussara foi convidada para falar em eventos, mas recusou a maioria. "Eu não quero virar palestrante", disse a Dante. "Quero virar exemplo no dia a dia." Dante sorriu. Aquilo era mais raro ainda. Certo fim de tarde, quando o movimento estava baixo e o calor parecia menos agressivo, um menino parou na frente da fonte de água. Ele tinha uns 10 anos, roupa simples, olhar atento. "Moça, pode beber mesmo?" perguntou. Jussara assentiu. O menino bebeu com cuidado, como se estivesse quebrando uma regra invisível. "Lá onde eu moro, mandam a gente sair", ele disse. Jussara agachou para ficar da altura dele. "Aqui não." O menino sorriu e saiu correndo. Dante observou de longe. "É assim que as coisas mudam", ele disse. Não com discursos, com exceções que viram regra. Meses depois, Clovis voltou. Não por fome, por necessidade de fechamento. Ele ficou do outro lado da rua por quase meia hora antes de atravessar. Observou a fonte, observou as pessoas, observou Jussara. Quando finalmente se aproximou, ela já sabia. Algumas histórias não precisam de aviso. "Eu não vim pedir nada", ele disse rápido, como quem precisava deixar isso claro. "Só precisava ver." Jussara assentiu. "Viu?" "Vi." Ele ficou ali parado mais alguns segundos, como se esperasse uma punição que nunca veio. "Você não me odeia?" perguntou por fim. Jussara pensou antes de responder. "Já odiei", disse. "Mas o ódio cansa, e eu tenho muito trabalho." Clovis baixou a cabeça. "Eu achei que mandar era liderar", ele disse. "Descobri tarde demais." "Descobriu vivo", Jussara respondeu.
Tem gente que não tem essa chance. Ele assentiu, bebeu água e foi embora. Dante acompanhou tudo em silêncio. Naquela noite, ele escreveu a crítica mais curta da carreira. Não falou de técnica, não falou de ingredientes, não falou de preço. Escreveu apenas: este lugar serve o que o mundo mais precisa, e começa com um copo d'água. A crítica viralizou, mas, diferente das outras, ela não trouxe multidões desesperadas por status. Trouxe gente disposta a aprender algo simples. E Imperatriz mudou um pouco. Não inteira, não de uma vez, mas o suficiente para provar que, às vezes, não é preciso derrubar um sistema inteiro. Às vezes, basta alguém se recusar a negar água. Com o passar dos meses, algo curioso começou a acontecer em Imperatriz. As pessoas não iam mais ao restaurante apenas para comer. Iam para observar umas às outras. Gente que nunca tinha reparado em quem servia começou a agradecer pelo nome. Gente que antes estalava os dedos passou a levantar a mão. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que, somados, criavam um ruído novo na cidade. Respeito faz barulho quando nasce onde antes só havia silêncio. Jussara notava isso mais do que ninguém. Não porque estivesse procurando, mas porque agora ela sabia exatamente como era o outro lado. Sabia o peso de ser ignorada. Sabia o som da humilhação disfarçada de procedimento. Ela não corrigia ninguém em público. Preferia ensinar pelo exemplo. Quando um cliente falava alto demais com um garçom, ela se aproximava sorrindo e dizia: "Ele está fazendo o melhor que pode. Como posso ajudar?" Quase sempre, o tom mudava na hora. Dante observava tudo como quem assiste a um fenômeno raro. Em 50 anos de carreira, ele tinha visto restaurantes incríveis fecharem por falta de alma. Nunca tinha visto um nascer exatamente por causa dela. "Você criou algo que não cabe em avaliação", ele disse certa manhã. "Isso assusta o mercado." "O mercado que se assuste", Jussara respondeu. "Aqui a gente cuida de gente." Mas nem todo mundo gostava dessa mudança. Alguns empresários locais começaram a reclamar. Diziam que aquilo criava precedente, que funcionário não podia se sentir à vontade demais, que gentileza confundia hierarquia. Dante riu quando ouviu isso. "Sempre dizem isso quando perdem o chicote", comentou. Enquanto isso, Clovis enfrentava o que talvez fosse sua maior punição: anonimato. Ele tentou trabalho em outras cidades. O nome era conhecido, não como lenda, como alerta. Tentou empregos menores, mas o passado o acompanhava como uma sombra. Ninguém confiava. E pela primeira vez na vida, ele teve que ouvir não sem ter a quem humilhar depois. Certa tarde, ele passou novamente em frente ao restaurante. Não entrou. Apenas observou. Viu um cliente derrubar água no chão. Antes que reclamasse, o próprio cliente pediu desculpas ao garçom. Clovis sentiu algo estranho no peito. Não era raiva. Era reconhecimento tardio. Ele percebeu que o mundo não tinha acabado sem ele. Tinha apenas continuado. Melhor. Naquela noite, sozinho no quarto simples que alugava, Clovis escreveu uma carta. Não para Jussara. Não para Dante. Para si mesmo. Ninguém nunca leu aquela carta. Mas ele parou de beber depois dela. Parou de culpar o calor, a pressão, os outros. Não virou um homem bom de repente. Isso não acontece assim. Mas começou a tentar. E tentar, para alguém como Clovis, já era uma queda de império. Meses depois, uma escola pública convidou Jussara para falar com alunos do ensino médio. Ela quase recusou. Nunca tinha falado em público fora do restaurante. Mas foi. Não falou de sucesso. Não falou de dinheiro. Não falou do incêndio. Falou da água. "Todo mundo aqui vai ter algum tipo de poder um dia", ela disse. "Nem que seja decidir quem entra e quem fica do lado de fora. Quando esse dia chegar, lembrem disso. Negar água é sempre uma escolha." Os alunos ficaram em silêncio. Alguns professores choraram.
Dante assistiu ao vídeo depois. Não comentou. Apenas salvou. Certo dia, enquanto fechava o caixa, Jussara percebeu algo curioso. A fonte de água na entrada estava mais vazia do que o normal. O fluxo tinha aumentado. Ela sorriu. Aquilo significava que mais gente estava bebendo. E beber água, naquele lugar, tinha virado um gesto simbólico. Um lembrete silencioso de que dignidade não é prêmio, é ponto de partida. Dante escreveu seu último texto sobre o restaurante 1 ano depois. Não chamou de crítica, chamou de despedida. Ele anunciou a aposentadoria ali. Já provei de tudo, disse. O que faltava não estava no prato. No dia em que Dante se afastou definitivamente, Jussara colocou uma placa pequena ao lado da fonte. Não tinha logotipo, não tinha slogan, só dizia: se tiver sede, pare. E pessoas paravam. Paravam para beber. Paravam para conversar. Paravam para lembrar. Imperatriz não virou um paraíso. Ainda fazia calor. Ainda havia injustiça. Mas naquela esquina, ninguém mais passava sede. E tudo isso começou porque alguém, um dia, ignorou uma regra estúpida e escolheu fazer o óbvio: dar água. Com o tempo, o restaurante deixou de ser apenas um lugar. Virou referência silenciosa. Quando algum comerciante humilhava funcionário em Imperatriz, alguém sempre comentava, meio em tom de aviso: cuidado para não virar outro Clovis. O nome virou verbo, virou exemplo negativo, virou limite. E isso incomodava muita gente poderosa. Não porque fossem como Clovis, mas porque sabiam que poderiam ser. Jussara percebeu a mudança no comportamento dos fornecedores. Alguns, que antes atrasavam entregas ou tratavam a equipe com desdém, começaram a ser educados demais. Era medo misturado com respeito. Não é por mim, ela dizia ao time. É porque agora eles sabem que alguém está olhando. Ela mesma nunca se sentiu confortável com a palavra líder. Preferia responsável. Responsável por abrir a porta cedo. Responsável por fechar tarde. Responsável por não permitir que o medo voltasse a morar ali. Algumas noites, depois que o último cliente saía, Jussara sentava sozinha perto da fonte. O barulho da água a acalmava. Lembrava da avó, que já não estava mais ali para ver tudo acontecer, mas que parecia presente em cada decisão. A gente paga o mal com o que tem sobrando, ela repetia em pensamento. Enquanto isso, Dante começava a desaparecer do mapa. Menos aparições, menos entrevistas, menos textos. Não era cansaço físico, era algo mais raro, satisfação. Ele sentia que tinha visto tudo o que precisava ver, que pela primeira vez uma história tinha terminado sem precisar da assinatura dele para continuar viva. Mas antes de sumir de vez, ele fez uma última coisa. Criou uma bolsa anônima. Não levou o nome dele. Não levou o nome do restaurante. Era destinada a jovens trabalhadores de cozinha, limpeza e serviço que quisessem estudar gestão, gastronomia ou hospitalidade. A única exigência era simples. Comprove que você já foi tratado como invisível. Os candidatos surgiram aos montes. Gente com histórias que não cabiam em currículo. Jussara ajudava a selecionar, sempre em silêncio. Técnica se aprende, ela dizia. Humilhação, não. Clovis soube da bolsa por acaso. Estava trabalhando em um depósito quando ouviu 2 colegas comentarem sobre o restaurante da água. Ele não entrou na conversa. Mas naquela noite, ao chegar em casa, abriu a carta antiga que tinha escrito para si mesmo. Leu inteira pela primeira vez e chorou. Não de arrependimento teatral, de luto. Luto pelo homem que achava que precisava ser duro para ser respeitado. Sem avisar ninguém, Clovis começou a fazer algo estranho. Passou a deixar garrafas de água em lugares improváveis. Bancos de praça, paradas de ônibus, portões de hospitais públicos. Nunca assinava. Nunca ficava para ver. Era pouco. Era quase nada. Mas era o que ele tinha.
Anos depois, ninguém lembraria desse gesto. Nem precisava. Algumas reparações não pedem plateia. O restaurante continuou crescendo, mas Jussara impôs limites. Se ficar grande demais, perde o sentido, dizia. Ela recusou propostas de franquia. Recusou investidores que queriam escalar a ideia. P referia a algo que pudesse olhar nos olhos. Bondade não se terceiriza, explicava. A fonte continuava ali. Alguns bebiam rápido e iam embora. Outros paravam e ficavam olhando a água cair, como se aquele som simples lembrasse algo esquecido. Certo dia, uma mulher bem vestida parou na frente da fonte, mas hesitou. É para qualquer um mesmo? Perguntou. Principalmente para qualquer um, Jussara respondeu. A mulher bebeu, suspirou. Faz tempo que ninguém me oferecia nada sem querer algo em troca. Jussara sorriu. Aproveita. Aqui não tem pegadinha. A mulher riu, emocionada, e entrou para almoçar. Pequenas cenas assim se repetiam, e cada uma delas era um fio invisível costurando algo maior. Imperatriz não virou manchete nacional por isso. Não virou exemplo em livro de gestão. Não virou documentário famoso. Mas mudou o suficiente para que quem vive ali sentisse. E no fim, talvez isso fosse tudo o que importava. Porque o mundo não precisa de mais discursos sobre humanidade. Precisa de mais copos cheios. Com o passar dos anos, a história do copo d'água começou a perder detalhes e ganhar essência. Alguns diziam que o mendigo era um crítico famoso. Outros diziam que era só um velho qualquer. Alguns juravam que o carro tinha explodido dentro do restaurante. Outros achavam exagero. Mas ninguém discordava de uma coisa. Algo importante tinha acontecido ali. Jussara envelheceu no ritmo certo. Nem rápido demais, nem lento demais. O trabalho continuava duro, mas agora tinha sentido. Ela nunca deixou de limpar o chão quando precisava. Nunca deixou de servir quando faltava gente. Cargo não limpa consciência, ela dizia. Ação limpa. Ela treinava novos funcionários pessoalmente. Não começava explicando o cardápio. Começava explicando a porta. A porta é o lugar mais importante do restaurante, dizia. É onde a gente decide quem somos. Alguns achavam estranho, mas aprendiam rápido. A fonte de água virou referência urbana. Motoristas de aplicativo paravam ali. Entregadores sabiam que podiam beber sem pedir. Moradores de rua sentavam perto, sem serem expulsos. Nem todos entravam para comer. E isso nunca foi um problema. Dante aparecia cada vez menos. Quando aparecia, sentava sempre na mesma mesa, perto da janela, e pedia água antes de qualquer coisa. Não porque precisasse, mas porque lembrava. É bom lembrar, ele dizia. A gente esquece fácil quando se acostuma. A idade começou a cobrar seu preço. A bengala agora era real. O passo, mais lento. Mas os olhos continuavam atentos. Certo dia, ele levou um caderno antigo e entregou a Jussara. Aqui estão histórias que nunca publiquei, disse. Gente boa que nunca virou manchete. Por que eu? Ela perguntou. Porque você não vai transformar isso em troféu, respondeu. Ela guardou o caderno. Nunca leu tudo de uma vez. Lia aos poucos, como quem respeita. Clovis, por sua vez, virou alguém que ninguém reconhecia na rua. O cabelo ralo, o corpo mais magro, o olhar sempre baixo. Trabalhava em silêncio. Não mandava. Não reclamava. Às vezes, quando via alguém sendo rude com um atendente, sentia vontade de intervir. Mas sabia que ainda não era o lugar dele. Aprendeu que algumas vozes precisam ficar quietas por um tempo. Um dia, passando por uma escola, ouviu uma professora contar a história do restaurante para os alunos. Não citou nomes. Não falou de incêndio. Falou de escolha. Clovis parou do outro lado da rua e escutou. Quando a professora perguntou o que os alunos teriam feito no lugar da funcionária,
Quase todos responderam a mesma coisa: dar água. Clovis chorou ali mesmo, sem ninguém ver. Anos depois, Imperatriz ganhou novos prédios, novos problemas, novas urgências. Mas a esquina da Dorgival continuava a mesma. Às vezes, alguém passava rápido demais para notar a fonte. Às vezes, alguém parava por necessidade. Às vezes, parava por curiosidade. Mas ela nunca secava, porque alguém sempre se certificava disso. Jussara gostava de dizer que aquilo era o verdadeiro sistema de segurança do lugar. Quem mata a sede não cria inimigo, ela dizia. No último aniversário do restaurante, não houve festa. Houve silêncio. Um silêncio bom, de trabalho feito. Dante não apareceu. No dia seguinte, chegou uma carta. Curta, escrita à mão. Algumas histórias não precisam mais de narrador. Elas aprenderam a se contar sozinhas. Obrigado por me lembrar do básico. Jussara dobrou a carta e guardou perto do coração. Ela saiu para a porta. O sol estava forte. Imperatriz continuava quente. Um homem parou, cansado, suado, olhando a fonte com desconfiança. É de verdade? Perguntou. Jussara sorriu. Beba. E enquanto ele bebia, sem saber de incêndios, críticos ou gerentes caídos, a história continuava acontecendo. Porque ela nunca foi sobre um dia específico. Foi sobre repetir a escolha certa. Todas as vezes. Houve um dia em que Jussara percebeu algo diferente no barulho da água. Não era o fluxo, nem a pressão. Era a quantidade de vezes que alguém parava para ouvir. Pessoas que já tinham bebido ficavam ali alguns segundos a mais, como se aquele som simples ajudasse a organizar pensamentos que vinham bagunçados de fora. Ela percebeu que a fonte tinha virado um intervalo emocional. Ali não se falava alto. Ali não se corria. Ali ninguém era importante demais. E isso, sem ninguém planejar, começou a educar a cidade de um jeito silencioso. Um taxista comentou com outro, certa manhã. Tem um lugar lá na Dorgival que você entra bravo e sai mais calmo. Outro respondeu. É a água. Jussara ouviu e não corrigiu. Algumas coisas funcionam melhor quando não são explicadas. Dentro do restaurante, a rotina seguia firme. Não perfeita. Nunca perfeita. Pratos erravam. Pedidos atrasavam. Gente se irritava. A diferença era o que vinha depois. Erro não virava grito, virava conversa. Quando alguém exagerava, não era exposto. Era chamado de lado. Aqui não é sobre quem manda, Jussara dizia. É sobre quem sustenta. Aos poucos, aquele jeito contaminou outros lugares. Um café ali perto começou a oferecer água na porta. Uma padaria colocou um filtro simples do lado de fora. Um mercado pequeno fez o mesmo. Não por ideologia, por observação. Clovis percebeu isso numa tarde quente demais até para a Imperatriz. Ele passava em frente a uma dessas padarias quando viu um funcionário oferecendo água a um homem sujo de poeira. O gesto foi automático, sem medo, sem olhar para os lados. Clovis sentiu o estômago revirar. Ele lembrou de si mesmo, anos antes, limpando as mãos com álcool gel depois de empurrar alguém. O contraste doía. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Levantou, encheu um copo d'água e ficou olhando o líquido parado, refletindo a luz fraca da cozinha. Era só isso, murmurou. Ele percebeu que o problema nunca tinha sido a água. Tinha sido o medo de parecer pequeno. E foi aí que algo dentro dele cedeu de vez. No dia seguinte, Clovis pediu demissão do depósito. O chefe estranhou. Vai fazer o quê? Começar pequeno, respondeu. Ele começou a trabalhar num abrigo comunitário, carregando caixas, limpando o chão, servindo sopa. Não contou sua história a ninguém. Não precisava. Alguns olhavam desconfiados. Outros agradeciam. Cada obrigado doía e curava ao mesmo tempo. Enquanto isso, Dante já quase não aparecia em lugar nenhum.
Quem o encontrava dizia que ele parecia mais leve, como se tivesse deixado uma mala pesada pelo caminho. Ele ainda escrevia, mas agora só para si. Anotava frases soltas, ideias incompletas. Não publicava. Uma dessas frases dizia: quando alguém te dá água sem pedir nada em troca, te lembra que você existe. Ele fechou o caderno depois de escrever isso. Sabia que não precisava de mais. No restaurante, Jussara enfrentou sua maior dificuldade, depois de tudo: manter a essência. Com o sucesso, vieram convites, propostas, entrevistas. Gente querendo transformar a história em marca, em slogan, em produto. Ela recusou quase todos. Se virar espetáculo, perde a força. Dizia. Alguns não entendiam, achavam desperdício. Mas Jussara sabia que certas coisas só funcionam enquanto permanecem simples. A fonte continuava ali, sem placa grande, sem anúncio, só água. Certa tarde, uma senhora idosa parou na frente da fonte com dificuldade. Jussara correu para ajudar. Não precisa, a senhora disse. Eu só queria agradecer. Agradecer o quê? Por não me apressarem. A senhora bebeu devagar, como quem respeita o momento, e foi embora sorrindo. Jussara ficou ali parada por alguns segundos. Ela percebeu que, no fim, o que tinha sido construído não era um restaurante melhor. Era um espaço onde ninguém precisava se defender. E isso era raro. À noite, ao fechar a porta, ela olhou para a rua quente, para o chão que um dia queimou a pele de um homem humilhado, e pensou em como tudo tinha começado. Não com um plano, não com coragem heróica, mas com um impulso simples: dar água. E enquanto houvesse alguém disposto a repetir esse gesto, mesmo quando ninguém estivesse olhando, a história continuaria. Porque algumas revoluções não fazem barulho, elas escorrem. E se essa história te fez parar por alguns segundos, se em algum momento você sentiu raiva, alívio, ou simplesmente ficou até aqui sem perceber o tempo passar, então você já entendeu o tipo de história que a gente conta por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ele ajuda muito mais do que parece. Comenta o que esse copo d'água significou para você. E ativa o sininho, porque a próxima história pode te pegar de um jeito diferente, ou exatamente do jeito que você precisa ouvir. Aqui, toda história começa simples, mas nunca termina vazia. A gente se vê no próximo vídeo.